O Paulo Amador da Cunha Bueno, ele falou uma coisa que é verdade. Esta é a primeira vez que se tem uma redundância na medida cautelar. Uma medida cautelar, exatamente. Ou você usa a tornozeleira, que serve para quê? Para controlar se você está dentro ou fora de casa. Ou você põe agente armado 24 horas. Exato. Pela primeira vez existe uma redundância de cautelares com o mesmo objetivo. E outra, discutir a questão da tornozeleira ou da polícia na porta só faria sentido se e somente se essas cautelares estivessem em vigor nos autos da ação penal e não numa petição em semi-sigilo que já acabou, porque Bolsonaro não foi investigado nela, e nela ele é chamado de réu, quando nem denunciado ele foi. Exatamente. Ou seja, não dá para a gente nem discutir adequação de conduta, saber portar-se, savoir-faire, porque a gente está falando de um pântano que nem deveria existir. Exato. A gente está tentando extrair lições de doutrina de uma situação que a doutrina sequer admite, porque não admite o direito e não admitiria a jurisprudência em condição normal de temperatura e pressão. Exatamente. E só para finalizar, você citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É o artigo 14 e 15 que permite a pessoa procurar abrigo, né? No caso, asilo, isso foi modificado depois. E eu estudei muito esse 22.7, que é o do Pacto de São José da Costa Rica, que diz mais ou menos assim: a qualquer pessoa é dado o direito de buscar asilo em virtude de delitos políticos. Ora, embora não seja neste caso, Bolsonaro é acusado de um crime político. Então, a suposta fuga também seria um direito dele, que não era factível nesse momento, em virtude da redundância dessas cautelares, né? Então, mais um agravamento dessa conduta do Alexandre de Moraes. E, por fim, a questão da reunião, que é um direito constitucional, portanto, também direitos humanos, garantido no artigo 5º, além dessa violação aqui neste caso, ele já violou no caso da acusação de todas as pessoas do 8 de janeiro, Pavinato. Porque o 359-T prevê exatamente isso, que não configura crime você defender direitos políticos, direitos sociais, direitos e garantias fundamentais. Então ele só está fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é violar direitos humanos. E o que mais pesa na situação, Pepe, para mim é o Cristiano Zanin Martins. Cristiano foi advogado do Lula, todo mundo sabe disso, por 2 décadas quase. É afilhado de casamento do Lula e da Marisa Letícia. Ele e a esposa, o Cristiano Zanin, foram uma espécie de padrinho e madrinha da união dele com o Janja. O pai da esposa dele, o sogro do Cristiano, é padrinho do Lulinha, e Lula é padrinho da Valesca, mulher do Cristiano. O Cristiano foi advogado dele. Como advogado, desenvolveu muito bem a tese do lawfare. Sim. Não há que se negar. Desenvolveu muito bem a tese do garantismo, que é algo íncito ao direito criminal. Por quê? Porque para o direito, a coisa mais importante para o ser humano é a liberdade. Ponto. E quando nós vemos a luta do Cristiano Zanin advogado, um homem que não existe mais, que se perdeu nas sombras do poder. E quando nós vemos esse Cristiano Zanin que surge das sombras do poder, e que concorda com medidas que antes ele dizia autoritárias, com medidas que antes para ele seriam a representação de um Estado policial, judicial, pirotécnico, como diria o cliente dele. Quando hoje ele concorda com medidas sobremaneira muito mais graves, e se não mais graves, mais numerosas do que as violações processuais de quando ele era advogado de Lula, de 2 uma. Ou não houve violação processual nenhuma na Lava Jato,
e por esta razão o STF não poderia estar anulando tudo que vê pela frente, ou Cristiano Zanin tem razão lá atrás e não tem razão agora. Ou seja, ele é objetivamente um grande de um cínico, talvez o maior cínico, o maior canalha que existe no Brasil. Porque num espaço de tempo muito curto, não só ele, vamos falar dele e Reinaldo Azevedo de mãos dadas ali. Se estavam certos antes, não podem estar agora. E se estão certos agora, não poderiam estar antes. PP. Pavinato, é claro que você olha o que aconteceu com a Lava Jato e o que está acontecendo agora, né, são métodos parecidos. Estava errado lá atrás, está errado hoje em dia também. Não dá para você olhar e ignorar isso, né? E o Zanin, né, realmente como uma pessoa que desenvolveu o conceito de lawfare, né, utilizar a justiça e os procedimentos supostamente legítimos, né, para perseguir politicamente alguém, deveria se portar de uma forma mais garantista nesse processo da trama golpista. Isso aí é fato, né, é fato. Como também é fato que o Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica. Não dá para olhar o que aconteceu ali e falar que ele não tentou violar. Tentou violar sim. Tudo bem, dentro do processo ilegítimo, ilegal, porque deveria estar sendo processado e preso preventivamente do processo de tentativa de golpe de Estado, não no processo que ele não foi réu, mas ele tentou. Tanto é que a justificativa da defesa não foi negar, não foi falar que a comunicação continuava entre a tornozeleira eletrônica e o sistema de acompanhamento da Polícia Federal, não. Foi falar que ele fez isso fora da sua capacidade psíquica. Então, ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. E isso, quer você goste ou não, né, dá um ar de legitimidade e legalidade à lição do Alexandre de Moraes. Né? A população... Não, mas um ar. O que dá um ar de legitimidade? A população fora da bolha do Lula e do Eu Bolsonaro, pegar um sprayzinho direita, de baunilha esquerda, e espirrar, um sprayzinho de cacau, espirrar na merda, dá um ar de chocolate, a bosta? Não, mas assim, quando eu falo a questão do jeito que ela é, Pavinato. Então, assim, o pessoal fora da bolha, que não é bolsonarista, nem lulista, não está nem aí para essa polarização, olha o vídeo do Bolsonaro assumindo que tentou realmente violar a tornozeleira eletrônica e acha que a decisão do Alexandre de Moraes foi legítima. Então, o Bolsonaro deu tiro no pé em relação a esse aspecto. Qual também, é a equação? Né? Violar uma violação. Porque para mim ele estava violando uma violação. Não, a tornozeleira é uma violação. Não, violar uma violação. É igual discutir. Ser intolerante com a intolerância. A gente pode discutir filigramas, o Pavinato. Não uma filigrama? A questão é a seguinte... Que filigrama? Você acabou de falar que o não interessa se é redundante. É legítima a justiça colocar várias medidas cautelares redundantes. Isso não é ilegal, não é ilegítimo. Pode colocar a Polícia Federal na porta. Não, estou falando do processo. Não é isso. A tornozeleira foi colocada por um juiz que era vítima e ele foi mantido depois que ele não foi denunciado. Ou seja, a tornozeleira tornou-se uma violação. Se eu quero violar uma violação... A prisão do Bolsonaro... Eu sou violador do quê? Do Estado de Direito? Não. O violador de uma violação ao direito é violador do direito? Pavinato, a gente pode até chegar no limite assim, falar assim, decisão ilegal, ilegítima, a gente não pode cumprir. Então está certo estourar a tornozeleira eletrônica. É legítimo também eu buscar resguardar o meu direito quando eu sou vítima de perseguição jurídica. A gente pode até chegar nesse ponto filosoficamente. Estou falando de forma pragmática. De forma pragmática que o Bolsonaro a forma pragmática é o seguinte, violar o Alexandre quer prender, ele prende. Não é consumar. Vamos começar por aí. Consumiu. A grande questão é a violação... Consumiu é o Lula que consome biodiesel. Não consumou. A grande questão aqui é a violação da tornozeleira eletrônica pode incluir, inclusive, não carregá-la. Por quê? Porque interrompe a comunicação com a central. Não interrompeu a comunicação com a central, portanto, não violou. Sendo pragmático. Preto no branco. Como é que eles descobriram? Aí você diz assim, descobriram? Não tem problema a redundância. Como assim? Você conhece outro caso em que exista redundância? Me cita qualquer pessoa. Eu não conheço todos os casos Então do Brasil, pronto, desculpa. os seres humanos são iguais, eles devem ser tratados de maneira igual. Certamente tem.
Apresente Não um. tem, não tem. Certamente não tem. tem. Pepe. Eu, como juiz, eu não posso decidir qual é a ilegalidade. Fala, então, qual artigo do Você, Código... como juiz, Vamos lá. você não pode ser Vamos fazer vítima. Uma aposta aí. Qual artigo do Código Pepe. Penal, do Código de Processo Penal, qual a legislação que fala, Caivano, que o juiz não pode botar medidas duplicadas? A Qual vedação à prática de legislação tortura. permite Cadê? a vítima A ser vedação juiz? à prática Peraí. de tortura. Não, peraí. Que tortura? Porque essa técnica Olha, suja... Não. Olha, Essa olha, técnica olha. suja é uma Olha lá. merda. É. Qual legislação permite a vítima ser juiz? Quando a vítima puder ser Estamos juiz, falando de coisa a gente diferente. passa para a isso. segunda fase. Não, é não, mesmo caso, diferente. não é mesmo coisa caso, Pepe. diferente. Eu O tô Alexandre falando de Moraes é a especificamente- vítima. Eu estou falando especificamente Eu da tornozeleira também estou eletrônica. falando especificamente deste O Alexandre caso. de Moraes não poderia estar julgando esse caso com a ação do curso do processo. É isso. Então, eu que concordo ar de contigo. legitimidade ele pode Concordo ter em contigo. qualquer decisão? Eu estou falando para você o seguinte: você pode odiar o que eu falo agora, mas é a verdade. É o retrato da verdade. Para as pessoas fora da bolha, o fato do Bolsonaro ter tentado violar a tornozeleira eletrônica deu ar de legalidade à decisão do Alexandre de Moraes. Mas ar de legalidade é emprestar legalidade? É a mesma Deu ar de coisa? legalidade. Não, dar ar de legalidade é emprestar legalidade? Não, as coisas diferentes, Pavinato. Mas para as pessoas É impressão, leigas- você está falando de impressão. Não. Então é isso. Você está falando de impressão. Para as pessoas Direção que para a olhem o opinião vídeo... pública. Exato. Exato. Aí você vai ver lá a Miriam Leitão. Você tem a impressão. Não, eu tô falando de pessoal normal mesmo. Afeganistão médio. Pessoal, olha aquele vídeo do Bolsonaro falando aquela voz fraca, né? Que em mim causa tristeza ver uma pessoa... E por que não mostram a cara dele? Eu acho engraçado isso. Se ele está em Opa. casa com a cautelar tornozeleira, ele está controlado. Aquilo é só para controle, é para saber onde ele está. Aí, olha, outra coisa. Quando coloca lá, para mim é tortura. Por Coloca que os que- agentes dentro da casa Você dele. sabe Pavinato. que a Erika Hilton, ela peticionou ontem, Sim. ela peticionou ontem por STF, pedir busca e apreensão do celular do Nicolas. Porque a Erika Hilton diz que quando o Nicolas foi lá, ele deu o celular para o Bolsonaro para eles fazerem a trama da fuga da vigília no celular do Nicolas. Tá? E isso é um descumprimento de cautelar, já que o Bolsonaro não pode usar plataformas sociais conectadas à internet. Aí eu pergunto o seguinte: se nada do Bolsonaro pode aparecer online, por que a Polícia Federal pode jogar essa imagem dele falando sobre a tornozeleira? Por que a Polícia Federal pôde soltar esse vídeo antes da primeira turma se reunir para referendar ou não a preventiva? E como a Globo pode ter colocado um drone para filmar se ele não podia ter a sua imagem veiculada? Nem por terceiros. Essa é a decisão do Moraes, não é minha. Não é uma discussão empírica, né? Do ponto de vista da Não, não é experiência, a vai questão- acontecendo e vamos fazendo. Olha, ele foi preso em domiciliar porque ele falou no telefone, Isso. hein, com o Flávio Bolsonaro no dia da manifestação, que ele estava no trio elétrico, ele soltou a voz do Bolsonaro. Aí falou, não, agora é domiciliar. E reiterou que ele não pode falar via, como é que fala? Telemática. Aí agora a Polícia Federal solta a voz dele por via telemática e tá ok, porque é a Polícia Federal? Por que a Globo pode soltar esta imagem de isso? drone Olha aí. do Jair Mas Bolsonaro? aí é uma questão aí de imprensa mesmo, Pavinato. Questão de imprensa? Tem interesse público em saber como é que Bolsonaro está, na imagem do Bolsonaro? Eu tenho uma questão. interesse Mas e a público. violação da privacidade Tem dele? interesse público? Tem. Então interesse Mas a público EOeste pode. soltar isso aí. O interesse público justifica a Não, violação da privacidade eu tô- dentro da casa Eu estou dele? colocando a questão. Eu estou colocando a questão para você aqui. Tudo bem, Pepe, mas se você uma faz imprensa- isso... Qual a diferença de uma imprensa divulgar a imagem do Bolsonaro ou o Bolsonaro mandar ligar para outra pessoa e outra pessoa mostrar a imagem do Bolsonaro? São coisas completamente diferentes, cara. Aí, desculpa, a imprensa, na minha opinião, que é a pedra angular do Estado Democrático de Direito, Sim. ela tem liberdade mais elástica que a outra pessoa. Mas no caso do Alexandre de Moraes, da Vaza Toga, não tem. Ou vocês agora vão começar... A Folha foi obrigada a parar de Não, sim. publicar coisas. Tem tantas... Não, sim. Tem Não, tanto sim, erro, não, cara. não. Tem vários erros, Pavinato. Eu posso citar Tem também... o caso vários erros, não eu posso citar, por exemplo... sobram Desculpa, erros. eu posso citar, por exemplo, a Folha de São Paulo, que foi impedida de fazer entrevista com o Lula. Quando o Lula estava preso.
E com o Bolsonaro também. Entendeu? A imprensa não Errado. pode fazer nada. A Globo pode. Por exemplo, quando pegaram o celular do Silas Malafaia, antes de mandarem para a perícia técnica, mandaram para a Rede Globo fazer triagem do WhatsApp. Alguém comentou? Não, porque é a Globo. Na semana passada, na quarta-feira, estava uma crise dentro da Polícia Federal, porque o Estado de São Paulo usou as imagens do momento da prisão do Daniel Vorcaro ao tentar fugir do Brasil. E o Andrei dizia, dentro ali da organização, isso expõe o agente e o investigado, é um absurdo. Porque foi o Estadão. Fosse a Globo, não tinha acontecido nada. Fosse a Globo a soltar, fosse o jornal O Globo a soltar a foto do Alexandre de Moraes lá no Corinthians, ele não teria ligado para mandar o fotógrafo embora, como fez no Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo mandou. Nós estamos vivendo aqui o cúmulo do absurdo, porque a Rede Globo é assessoria de comunicação da soberania brasileira. A soberania é o conjunto de soberanos. Os soberanos só falam através da Rede Globo. Está tudo uma vergonha nesse país. É jornalismo? É. Tem interesse? Tem. Mas tem quando é aqui. Quando é acolá, não pode. É preciso ter seus limites grande. também. Eu não concordo com isso. Além do que, a decisão diz que mesmo quem visitá-lo não pode colocar nada nas redes sociais. Isso não inclui não usar, não manusear o próprio celular. Isso beira, como você disse, o absurdo. É ridículo esse tipo de colocação dessa pessoa. Colocação da Erika Rio. É.